Senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, nos reunimos mais uma vez para realizarmos o programa da série O Apocalipse. Nesse momento, abraçamos a todos os nossos teleouvintes da rede Amigo Espírita, companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos nossos companheiros que nos acompanham pelo chat do YouTube, enfim, que todos nós possamos, nesse momento, ampliar as nossas percepções, intercambiando com as faixas superiores em Deus. Eu convido a todos para nos acompanhar na oração que dará por início os trabalhos da noite. Vamos lá. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento, gostaríamos, Senhor, de agradecer por mais um dia, pelo dom da vida, pelo lar que nos acolhe, pelos amigos que nos ajudam, por todos aqueles que nos ensinam a te compreender, Senhor, e a te amar. Que nesse instante, Pai de infinito amor, ajuda-nos, de sorte que possamos perceber a Tua presença, o Teu amparo, nos fortalecendo para os desafios do caminho. Senhor, que a Tua misericórdia possa, nesse momento, representar para todos nós a medicação, o estímulo, a lucidez, a fé, a robustez, a nobreza, a dignidade, para que possamos, Senhor, educando o nosso espírito, caminharmos na senda da libertação definitiva. Com o intercâmbio com o mundo espiritual superior, que nesse momento se apresenta de uma forma tão rica e produtiva, que o nosso estudo da noite em torno do livro Apocalipse de João possa nos favorecer quanto ao entendimento quanto ao nosso equilíbrio imprescindível, Senhor, na nossa romagem evolucional. E que possamos, Senhor, ao chegarmos no final do nosso trabalho, nos sentirmos felizes por mais um instante de espiritualidade no nosso caminho. Que este símbolo represente perenidade, excelsitude, eternidade. E assim, Pai amantíssimo, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui com vocês hoje, dia 18 de fevereiro do ano de 2016. São 20 horas e 5 minutos. Nós vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo em torno do livro Apocalipse de João.
utilizando da chave que é a doutrina espírita. A chave que foi nos oferecida pelo Cristo para abrirmos a realidade definitiva e espiritual. E assim, queridos companheiros, hoje nós vamos fazer a segunda parte do trabalho da última semana, que levou o título de O Arrebatamento de João, a mediunidade. Hoje vamos continuar falando sobre o arrebatamento, mas também já, se possível, favorecido pela inspiração, possamos também trabalharmos aspectos que virão em sequência, como o dia do Senhor. Vamos lá. Eu sempre os convido para nos acompanhar com o texto, para que a gente possa construir o trabalho em conjunto, não é? Então eu convido a todos que enderecem as participações, as perguntas dentro do tema, e à medida do possível nós vamos tentando trabalhar com vocês. Vamos lá. Primeiro capítulo do livro Apocalipse, que quer dizer revelação. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Este é o versículo 17. Bom, a gente faz a leitura para fazer aquela contextualização. Vamos voltar ao 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Antes de entrar no arrebatado, nós separamos aqui alguns comentários que nós até pegamos do Cláudio Fajardo, que tem feito uma síntese do trabalho do Honório e postando na Rede Amigo Espírita, e pegamos exatamente no resumo que ele fez sobre o arrebatamento. E ele trouxe um pensamento do Honório quando faz uma referência ao estar na ilha chamada Patmos. Patmos quer dizer meu destruidor.
Então, João narrando, eu estava na ilha chamada Patmos, né, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Embora a gente já tenha comentado bastante sobre esse trecho, vamos lembrar que Patmos quer dizer meu destruidor, localizada no Mar Egeu, na Ásia Menor. A mensagem do Apocalipse, afirmou Honório, é a da vitória do bem sobre o mal, que se consubstancia na volta de Jesus. Jesus nasce quando Maria, sua mãe, se faz serva do Senhor, apagando-se para ele vir ao mundo. A mensagem da sua volta se dá justamente numa ilha que significa o meu destruidor, mostrando-nos a necessidade da desativação do nosso caráter pessoal, personalíssimo. Só através desta descaracterização do apóstolo no campo pessoal, através do testemunho autêntico, é que a revelação pôde vir. O mesmo se dará no campo íntimo de cada um. Lembramos ainda que a autoria pessoal de João para o Apocalipse não é unanimidade, mas isso é detalhe. Podendo, inclusive, essa autoria incerta nos sugerir justamente isto: ser preciso que ele, Cristo, cresça e que o eu, personalismo, diminua. Tudo isso por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus é a expressão da lei de Deus, conforme afirma Paulo, viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É um trecho da carta a Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Então, é muito interessante a gente refletir nesse trecho. Patmos, o meu destruidor. A necessidade do Espírito, cada um de nós, aprendermos a despersonalizar para que o Cristo cresça. A despersonalização é o grande desafio nosso, quando buscamos a revelação espiritual. Ou seja, é necessário que nós deixemos de lado o personalismo, a inteligência discursiva, para entrar em relação com o divino. Esse movimento se dá, portanto, por sintonia, por afinidade. A revelação divina, portanto, para nos brindar com novidade em espírito, conforme afirma Paulo de Tarso, é imperioso que nós possamos deixar a túnica, deixar a capa, deixar a máscara e mergulhar de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma simples, amorosa, verdadeira, confiante, nesse mergulho extraordinário que é a nossa transformação espiritual. Qual mergulho? Na água do batismo de João, é o mergulho, ou seja, é o símbolo do renascimento, da mudança da vida mental, como afirma Emmanuel. Não é a renovação mental, a chamada metanoia. O batismo se dá no ideal, nas concepções, na filosofia. Agora, a transformação vai acontecer não pela água. A água é o símbolo da busca, do mergulho. A transformação verdadeira se dá num outro batismo,
que é o batismo não de João Batista, o batismo de Jesus, que é o batismo do fogo, o fogo transformador do Evangelho. Não sei se deu lá. Então, João Batista, esse símbolo do aprendizado espiritual é de capital importância para a gente entender o mecanismo. Por que é que nós estudamos o Apocalipse? A revelação. O Apocalipse é a revelação das revelações. Poderíamos dizer que o Apocalipse é a síntese de toda a revelação, porque ela foi apresentada num primeiro movimento por Moisés, nos mecanismos da justiça. Então Moisés inaugura simbolicamente a busca da compreensão. É um primeiro passo. E disse Deus, haja luz. Nós poderemos analisar esse versículo no âmbito de fora, como também no mergulho íntimo das concepções novas. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. Esse mecanismo fala da busca, da recepção, né? Ou seja, da análise para projetar uma síntese. Ou seja, a metabolização de um conteúdo em nível íntimo se expressando através da atitude, da palavra e da ação, dentro de uma didática apresentada por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Desculpe a introdução, não gostaria que ela fosse tão filosófica, mas é importante a gente entender o porquê que João foi levado então para a ilha chamada Patmos. Ou seja, somos nós que estamos sendo chamados para fazer uma travessia do oceano, irmos para um lugar à parte, para fazermos uma meditação, uma reflexão profunda, uma oração que nos favoreça a clareza do espírito e compreendermos que para a gente voltar com o Cristo para a comunidade, para a sociedade, nós precisamos de compreender o valor de deixar as escamas. Trabalhar no mundo sem ser do mundo. Trabalhar no mundo com autenticidade, com verdade, sem sofisma. Por exemplo, nós que somos espíritas, trabalhar no espiritismo pela nossa elevação. Se eu sou médium, eu estou sendo médium da vida. Eu devo buscar uma sintonia para me tornar um instrumento de coisas boas. Quem será o grande favorecido nesse processo? No caso, eu como médium, porque a mediunidade passará a ser uma ferramenta que precisa de ser burilada, educada, qualificada. Ferramenta que eu digo, mediunidade, para quem está chegando, a sensibilidade, o sensório, que vai redundar na qualificação do meu ser. Então eu educo os olhos, o ouvido, o paladar, não é? As mãos. Quem que vai ser beneficiado quando eu vou trabalhar com um instrumento, cuidando dele? O próprio artista que vai utilizar um instrumento. Então, estamos aqui estudando o Apocalipse, que fecha aquela revelação iniciada com Moisés. Entendam bem, porque os livros da Bíblia, eles se conjugam, eles têm uma sincronia, uma harmonia extraordinária, embora os discutidores ficam avaliando o valor puramente periférico da letra. Aí se discute, inclusive, por exemplo, o que foi levantado aqui apenas como um dado para atender os estudiosos. Alguns chegam a afirmar que o Apocalipse não foi escrito por João. E existem argumentações interessantes, né? Da mesma forma que até hoje se discute se Jesus tinha ou não tinha um corpo de carne. Da mesma forma que se discute se a carta, a epístola de Paulo aos Hebreus foi escrita por ele ou por outros.
Se discute no movimento espírita uma série de questões que não levam a lugar nenhum. E a gente esquece de prestar atenção na síntese, que é mais importante. O conteúdo que liberta, os valores morais, espirituais. Agora, o bom senso, a lógica, e inclusive as revelações sérias vindas do mundo espiritual, oferecem todos os créditos para João. Como que funcionou? Não nos importa. Se ele estava só, se ele estava com outro médium que o acompanhou, que doava o ectoplasma, ou que redigia o que João via, isso para nós não é importante, porque o Apocalipse, na realidade, representa a consubstanciação. O Apocalipse significa a volta definitiva de Jesus. Para num símbolo que define, que aponta o mundo regenerado. Então, se os religiosos tradicionais ficam esperando Jesus retornar, no seu sentido de individualidade, a proposta do Apocalipse é extraordinariamente mais transcendente, porque aponta o Cristo voltando em nível espiritual. A volta dele se dá a partir daqueles que sintonizam com ele. Por que nós estamos aqui nos esforçando para estudar o Apocalipse? Porque nós percebemos que é necessário despersonalizar, que é importante procurarmos o que pode destruir, favorecer a queda desse império ilusório que nós cultuamos, aplaudimos e, por não dizer, vivemos durante tantos milênios. O império do mundo, o império da terra, o império de César, a Roma, que continua ainda sendo a nossa cidadela. Para que o Cristo retorne e permaneça, é extraordinário que a gente se faça criança, puros, amigos, fraternos, e que nós possamos entender que a palavra de Deus é o motivo. E por isso é que nós fizemos questão de trazer essa palavra de Deus novamente, e até trazendo, o Honório lembrou bem a citação de Paulo aos Hebreus, fazendo a associação da palavra com uma espada de dois gumes. Nós já abordamos esse assunto anteriormente, que penetra, né? Que penetra até a divisão da alma. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus se manifesta em todos nós através da nossa questão 621 do Livro dos Espíritos, da nossa consciência. Não é verdade? Bom, então, eu gostaria de novamente dar boa noite para todos que estão nos acompanhando no chat, aqueles que estão em seus lares. Enderecem as participações para que a gente possa trocar experiência, porque o estudo do Evangelho, ele é um estudo que aponta para nós muitos caminhos a seguir, e quando a gente encontra um denominador importante e comum para essa caminhada que estamos empreendendo, por exemplo, nesse instante, juntos nós podemos caminhar com um pouco mais de segurança. E aqui não existe vaidades para nos julgarmos detentores da verdade, porque seria contradição. Concordam? Então vamos lá. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Lembram que nós trabalhamos a questão do arrebatamento na última semana? Estão lembrados? Então, o arrebatamento, né? O arrebatamento, ele sugere para nós o movimento, a experiência mediúnica de João, ou seja, o médium projetado a uma determinada situação, um lugar ou uma dimensão espiritual. Aí nós vamos ler um pequeno trecho do resumo que o Fajardo fez do material do Honório. Acontece o mesmo com muitos médiuns, seja numa reunião mediúnica ou mesmo fora dela. É o que comumente se chama de desdobramento.
Alguns estudiosos não espíritas têm nominado como projeção da consciência. Este vai ser o modo de ação do médium revelador do Apocalipse. Ele se desdobra, vê e narra o que foi a ele mostrado. Já, ok? Então, continuando. Fora do campo mediúnico e até mesmo até nessa área de atuação. Podemos ver aí nesse arrebatamento, né, a necessidade de nos desvincularmos das situações corriqueiras, dos interesses em que estamos imersos, se quisermos receber uma revelação espiritual de maior alcance. Entendendo assim também a necessidade de nos projetarmos além dos interesses puramente transitórios, para efetivarmos nossa evolução espiritual. João se capacitou a receber o Apocalipse no final de sua vida física. Alguns fatores colaboraram para isto. Seu amadurecimento espiritual, pelo trabalho incessante na área do Evangelho e no atendimento aos necessitados. Os sofrimentos naturais por que passou fortaleceram-no espiritualmente. Deram a ele embasamento moral. Sua fraqueza física, seja pela idade, seja pelos sacrifícios que teve de fazer, se desvinculando do comodismo e do imediatismo humano, também o auxiliaram nesse processo de desligamento do mundo da ilusão, para uma efetiva penetração no mundo da realidade. São lições valiosas para todos nós, que almejamos uma maior projeção na vida espiritual. Os desafios, as dores, os limites e as contrariedades são situações de bastante incômodo, mas na realidade realizam uma importante tarefa em nossa contabilidade íntima. Nos preparam para estarmos em melhor forma no dia do Senhor. Então, observem bem, esse resumo com que ele nos ajuda a, inclusive, interpretar o texto, como também nos sugere uma metodologia de análise do Evangelho à luz da doutrina espírita. É o que o Emmanuel, por exemplo, representa para nós como um grande educador, um grande estudioso. Ele pega um versículo e interpreta. Ele busca o contexto, faz análise literal, mas depois ele nos leva a um mergulho profundo. Então nós temos que lidar com uma análise, mas temos que projetar a síntese. Há momentos que a gente fala no geral. Em determinados instantes a gente entra na particularidade. Não é possível trabalhar particularidades o tempo todo. Assim fazendo, nós fechamos o aprendizado. Nós departamentalizamos o conteúdo. Com isso, o estudo da doutrina e o estudo do Evangelho é uma discussão que nós temos no movimento espírita. Aliás, é uma discussão que remete aos tempos de Kardec, sempre esteve em pauta dos dirigentes espíritas, e a gente já teve a oportunidade de debater também, ao longo dessas 3 décadas que nós estamos no movimento espírita, como devemos ser cuidadosos com o estudo. Porque há o movimento de Jesus conversando com o discípulo. Há um instante de Jesus conversando com o povo. E existe o movimento, o diálogo de alma para coração. Jesus e Nicodemos. Um exemplo. Jesus e a mulher samaritana. É um exemplo. Jesus e o cego de Jericó. Jesus dentro de um movimento no templo, deixando uma mensagem para todos que assistiam
a sua pregação, como no Sermão da Montanha. Então, Jesus sai de casa, Jesus entra no barco, Jesus tomou a sua cruz. O Evangelho é riquíssimo em símbolos, né? Para que nós possamos compreender que a mensagem ela tem um caráter universalista. O livro Apocalipse, que significa o livro da revelação, é uma resposta para o arrebatamento do médium, do discípulo, do cristão, do aprendiz, a definir o seguinte, que, conforme o Honório nos demonstrou, João foi arrebatado por uma série de circunstâncias que foram alinhadas aqui. A experiência, a entrega, o sacrifício na causa. Ele atingiu um nível de maturidade que deu a ele condições, clarevidência, e inclusive uma conexão sentimental com o Mestre, com Cristo, porque ele foi para lá, para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Observem bem, eu tenho aqui tentado, eu tenho me esforçado para ver se eu caminho aqui para o versículo seguinte. Mas vocês observam que até na construção, na elaboração do pensamento, a gente tem que trabalhar com calma. Por isso que o estudo doutrinário ele não pode ser um estudo fechado. Nós temos algumas atividades que têm uma programática. Ok, ela tem as suas importâncias, mas na maioria delas são periféricas. Porque o estudo da doutrina e do evangelho não pode ter pressa, porque o conteúdo ele vai se revelando a partir do arrebatamento. E eu vou novamente afirmar que o arrebatamento se dá pelo movimento da busca do médium, do educando, inspirado pela indução que vem do alto, advinda do Mestre, do Cristo, do Senhor. Então, eu vou voltar dizendo, ele foi por causa da palavra de Deus. Por que nós estamos aqui? Por causa da palavra de Deus. Uma espada de dois gumes. A palavra de Deus que se expressa em todos os instantes da nossa vida. E eu não estou aqui para ficar fazendo convite místico para que todo mundo fique prestando atenção na palavra de Deus no seu sentido de fora. Prestem atenção. Prestem atenção. A palavra de Deus no seu sentido dos sinais, das respostas, do toque e do encontro, né? Do convite e da caminhada. Agora, nós viemos para cá, para esse estudo, por causa da palavra de Deus. Mas João diz assim, e pelo testemunho de Jesus Cristo. O que vem a ser o testemunho de Jesus Cristo? Interessante, hein, gente? O testemunho de Jesus Cristo é a aflição do Cristo. Lembram que nós trabalhamos semana passada, a aflição? O testemunho de Jesus Cristo não é o testemunho da reparação, que grande parte da humanidade está inserida. A sua dor, a minha, da grande maioria, é resposta do passado. É uma oportunidade que nós estamos tendo de vamos dizer assim, de recompor, de restabelecer, de reequilibrar. O testemunho de Jesus Cristo é testemunho do amor, é a segunda milha. Então nós podemos dizer que estamos na primeira milha. Quando alguém te pedir para andar uma milha, ande essa milha e ande a segunda milha. Não foi o ensinamento de Jesus? Então a vida está nos chamando para a primeira milha. E nós estamos aqui a duras penas, porque não é simples essa primeira milha, não é simples.
Mas a partir do entendimento dessa primeira milha, que, por exemplo, vamos dizer assim, foi o caso de João. João, quando estava assistindo os testemunhos de Jesus Cristo, ele estava na primeira milha. Simbolicamente, tá, gente? Simbolicamente. Ele estava assistindo e estava penalizado com o mestre. Com tudo que o Senhor estava vivenciando, aquele homem bom. Essa foi a primeira milha. Qual que foi a segunda milha para o João? É quando o mestre partiu. Aí ele entrou na segunda milha. Aí chegou a hora dele sair para colocar em prática tudo que o mestre tinha ensinado para ele. Aí eu faço a pergunta para vocês. Nós estamos na primeira ou na segunda milha? Nós estamos na justiça ou já estamos no amor? Nós estamos no plano da disciplina ou já morejamos na espontaneidade cristã? A gente pensar. Agora, se eu for aprofundar mais um pouquinho, eu vou dizer o seguinte, que existem movimentos na nossa intimidade, na sua intimidade, a de todos que estão aqui nos acompanhando, que estamos na primeira milha mesmo. E tem casos que a gente nem pôs o pé na estrada. Mas existem outras questões de foro íntimo que nós podemos perfeitamente já estar nessa segunda milha. O que nos causa já um reconforto extraordinário. Olha a alegria por poder estar sendo um instrumento de Jesus como agora. Todos nós estamos aqui sendo instrumentos. Nós estamos sendo aqui receptores de bênçãos e, de uma certa forma, já estamos contribuindo para que essas bênçãos se esparjam. Vocês já pararam para pensar quantos espíritos estão acompanhando o estudo conosco? Aí na sua casa. Aqui, na minha residência, vira uma assembleia. Teoricamente eu estou sozinho, mas espiritualmente aqui tem até a arquibancada aqui com vários espíritos. Aqueles que tutelam o trabalho, aqueles que estão aprendendo comigo e aqueles outros que estão indiferentes. Existem espíritos aqui no ambiente que nem sabem o que eu estou fazendo, estão do meu lado. Podem não estar nem registrando a minha presença. Não é assim que acontece conosco com relação ao mundo espiritual? Então, esse contexto de estudo, de trabalho, de envolvimento que nós estamos imersos, nós podemos dizer que em alguns momentos nós estamos na primeira milha. Nós estamos, vamos dizer assim, entristecidos, mas já estamos procurando alguma coisa. Mas existem outros que a nossa aflição, ela é uma aflição consciente. Você se fez mãe por amor. Você é pai por estar em comunhão com o amor de Deus. Você está lutando na vida como um filho esperançoso, como um trabalhador que anseia pela remuneração. E a remuneração nossa aqui é de felicidade. Por isso é que não tem preço, não tem dinheiro. Não é verdade? Nós estamos aqui simplesmente porque nos sentimos felizes de falar, de relembrar, de buscar inspiração em Jesus, o Cristo, Senhor. E no nosso caso, espíritas, com essa ferramenta extraordinária que é o Consolador prometido. A doutrina espírita, que vem nos apontar várias nuances desse caminho que nós estamos trilhando. Cada vez mais ajuizados, cada vez mais qualificando o nosso trabalho. Esse é o arrebatamento. Um dia fomos arrebatados de fora para dentro. Quem sabe agora nós já estamos nos arrebatando de dentro para fora. Somos nós que estamos procurando a convivência com os Espíritos do Senhor. Eu dou uma pausa para questionar se nós temos perguntas aqui no chat. Eu agradeço as participações. Eu vi uma participação do Vanderlei, ele diz assim: li certa feita que a palavra apocalipse, apocalipsis, do grego significaria descerrar o véu, revelar as coisas que estavam até então ocultas,
e que se trata de um livro simbólico, que usa a simbologia. Querido amigo, é isso aí. Mas nós poderíamos dizer, com muita tranquilidade, à medida que a gente for estudando o material, a gente vai verificando que, na realidade, a revelação é uma revelação tão extraordinária, porque ela vai nos explicar todas as revelações anteriores. Nós vamos começar a entender a criação, a formação, a socialização. Nós vamos começar a analisar a história com outros olhos, porque embora, por exemplo, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a história do povo hebreu, nós vamos verificar que essa história é a história do Espírito. Deu aí? O livro dos Espíritos, na realidade, é o livro do Espírito. Ele faz é um tratado que estuda a nossa realidade. Por isso é que o livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Como o Antigo Testamento, no dizer, por exemplo, de Emmanuel, é a pedra angular da revelação, tendo em Jesus Cristo o edifício. Olha aí para você ver. O cristianismo é o edifício. Olha que maravilha. E o Apocalipse é a revelação da revelação, porque define para nós que, quando é narrado, por exemplo, o retorno de Jesus, a Jerusalém prometida, a Canaã prometida, não é? A Jerusalém eterna, que é o último capítulo do livro Apocalipse, na realidade vai estar falando da nossa conquista como indivíduo, como humanidade, no grande futuro. Não sei se deu lá. Agora, para a gente chegar nessa Canaã, nós temos que entender o porquê da criação. E disse Deus, haja luz. Nós vamos verificar, por exemplo, a conjugação, a beleza da atuação da comunidade sideral, auxiliando os espíritos, os irmãos que estão em estágios inferiores. Nós podemos encontrar o símbolo, por exemplo, da própria formação da Terra, explicada à luz da revelação espiritual, e por aí vai, até chegar em Jesus Cristo, que simboliza o amor. O amor que é a fonte irrigadora, que é o manancial que sustenta o universo. E Jesus Cristo, o unigênito, né? O unigênito, Jesus de Nazaré, o primogênito. Ele se torna unigênito quando ele deixa de ser Jesus de Nazaré e passa a ser Jesus o Cristo. A revelação suprema, plena de Deus na Terra. Em nível de comportamento, em nível de amor, em nível de brandura, de candura, de cuidado, de espiritualidade, etc, etc, etc. Ele é o Rei dos Reis. Nós estudamos nos textos anteriores. Lembram? Então, inclusive, eu chamo a atenção, convido aqueles que estão chegando agora, que podem acessar os portais, tanto da Rede Amigo Espírita, quanto da Rádio Brasil Espírita, quanto o portal da FEAC, feac.org.br. Vocês vão acessar os estudos anteriores, tanto em vídeo quanto em áudio. Por isso é que a gente disponibiliza, porque o estudo é em sequência. Tem algumas coisas que a gente vai estar falando que já foi estudado anteriormente, embora não haja nenhum problema o indivíduo começar conosco agora. Porque a gente vai ficar flutuando sempre no passado, buscando o futuro. E o presente nosso sempre é a dádiva divina, que favorece a irmandade entre os humildes trabalhadores, servidores, que estamos em via de soerguimento. Nossa posição ainda é a de procurarmos um patamar de mais segurança, de mais equilíbrio, de mais harmonia, que vai redundar também na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. E aí, a luz do Cristo
passa a utilizar dessa luz pequenininha que é a nossa para promover a luz da vida. Então, queridos amigos, vamos caminhar mais um pouco. Até aqui, posso dar prosseguimento se ficou, pelo menos, os pontos que a gente elencou aqui claros, ou se houver algum tipo de dificuldade, por favor, manifestem-se, por favor. Bom, ufa, e o dia do Senhor? Vamos reler? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui a gente não vai voltar. Então vamos para o 10º, caminhando já para o 11º. Eu fui arrebatado. O eu profundo, tá, gente? Não é o eu personalístico. Não é o eu João. Embora o eu João viveu esse processo. O eu Manuel, o eu Carlos Alberto, o eu Chico Xavier, o eu Emmanuel, o eu Bezerra, o eu, todos os eus, né? Todos os eus vivenciamos isso, cada um na sua particularidade, na sua esfera, na sua condição, diminuta ou mais elaborada, no caso dos espíritos que eu citei aqui. Eu fui arrebatado. Esse momento é de arrebatamento, tá? Só para fechar. Fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo. Sinta o pulsar do seu coração. Sinta a sua pele, suas mãos, seus membros. Sinta os amigos espirituais te convidando para um arrebatamento. Esqueça que você chama A ou B, que você mora aqui ou acolá. Sinta-se como espírito. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Agora eu vou trazer uma abordagem aqui do Fajardo. Historicamente, os estudiosos situam esse dia como sendo o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Dia este que a maneira judaica de contar iniciava no sábado à noite. No judaísmo, era o dia de Yahvé, o dia do julgamento. No entendimento dos primeiros cristãos, era o dia da volta de Jesus. Irineu, escritor cristão do segundo século, menciona uma tradição da igreja de que o Messias retornaria durante a Páscoa e que o dia do Senhor não se refere ao domingo, mas o primeiro dia da Páscoa. Ao que importa. Agora, um comentário do Honório. No campo íntimo, é aquele momento de ajuste ao plano do Criador. Querem que repete? Qual que é o dia do Senhor? Nós temos que avaliar o campo íntimo. É aquele momento de ajuste ao plano do Criador. É nossa assimilação e adequação ao pensamento superior. É entrar no tempo de Deus. Qual que é o tempo de Deus? É o futuro? É o passado?
O tempo de Deus. O tempo de Deus é a eternidade. O tempo de Deus, ele transcende a questão temporal. As referências de calendário, de horário, o tempo de Deus é o existir, é o ser, não é o ter, não é o estar. O tempo de Deus é ser, não é obter, não é dar, é ser, é amar. Esse é o tempo de Deus. Nesse instante é que nos é outorgada a capacidade da revelação. A revelação não é no tempo dos homens. É no instante do ser. Por isso é que a gente convida, nas nossas reflexões, os amigos, a se perceberem. Porque a gente fica percebendo o que está fora. A nossa atenção está no que é objetivo. E a gente esquece do abstrato, do essencial. Você olha para a flor, mas você esquece que ali tem seiva. Você olha para o sol, para a lua, para as estrelas e desconsidera o objetivo, a essência. A gente fica na forma. Você dialoga com as pessoas, você convive com as pessoas, expectantes do que elas vão demonstrar. Aí você esquece que na relação o que vale é o sentir, é o existir na relação. É fazer dela um momento único. Está muito filosófico? Nós estamos apresentando uma porta. A porta é Jesus. Estamos usando uma chave. Não é isso, Arnaldo? O Espiritismo abre a porta. Agora, o que vale a porta e a chave sem o Espírito? Sem o existir, sem a plenitude, sem a essência que é você, que sou eu. Eu costumo dizer nos estudos que a gente faz no Livro dos Espíritos, o que é o Espírito? Questão 23. O pessoal da juventude responde na ponta do casco, da língua. É o princípio inteligente do universo. Tá, nós estamos fazendo uma análise do espírito que está lá fora. Faz um teste. Responde assim. O que é o espírito? Perguntou Kardec. Kardec está indo agora na sua casa com uma equipe de espíritos muito amigos. Eles estão sentados à sua frente com a caneta, com tinteiro, né? A pena, com papéis. Kardec está olhando para você e está te perguntando: o que é o espírito? Eu vou dar um testemunho para o pedagogo de Leão que eu sei. É o princípio inteligente do universo. Estou bem com Kardec. É o evangelho de fora. É a doutrina de fora. No dia que você não precisa responder para ele. No dia que você sentir o espírito sou eu, a história modifica. E é isso que os espíritos querem. Que nós nos movimentemos por dentro.
que a gente possa fazer um exercício de adequação ao pensamento superior. E a adequação é essa. Vinde a mim. Vamos fazer o exercício? Vou convidar vocês. Vamos lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí tem um outro momento que ele diz assim em Lucas: ide, porfiai por entrar pela porta estreita. Então existe o movimento dele, vinde, e tem o movimento do ide. Nós estamos indo ou vindo? É para a gente pensar. O grande lance é ir, mas não é para ele ficar nos consolando, embora ele console. O grande lance não é procurá-lo para ele nos ajudar a resolver, a entender. Vocês já pararam para pensar que talvez o grande movimento seria ir para dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Eis aqui a serva. Não foi o que Maria disse? Despersonalização. O que queres que eu faça? Não é a minha vontade, Jesus. Não é o que eu quero. É o que tu queres. É o que tu propões. É o que tu defines. Deu aí? O dia do Senhor é um envolvimento, é uma proposta extraordinária. Extraordinária. Agora, para muitos, o dia do Senhor está lá fora. O dia do Senhor é catalogado como um dia apocalíptico, que a volta dele é uma volta que vai... O dia do Senhor é utilizado, esta expressão, pela mentira que campeia no mundo. Aqueles que se dizem representantes do Senhor usam muito essa expressão, o dia do Senhor. Olha que interessante. Bom, primeiramente, não estava no script, mas eu vou citar Pedro na segunda epístola, no capítulo 1, quando diz assim, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, todo ato profético, toda busca da revelação, se ela for caracterizada por particular interpretação, ela perde toda a sua fundamentação. Credibilidade. Por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se ela não é de particular interpretação, se ela não foi consignada apenas para um, pelo contrário, a interpretação, a proposta é para os santos de Deus. Então aqui já universalizou. Não é essa a proposta que Allan Kardec apresenta para nós como uma proposta científica de análise, por exemplo, das revelações espirituais, a universalidade do ensino dos espíritos.
Então tem muita gente que está confiando a um espírito só. Tem muito médium por aí que é ele e o espírito dele, ponto. Não tem critério, não tem julgamento. Não é verdade? E isso tudo, inclusive, nos aponta para um momento muito complexo do movimento espírita. Muito complexo. Porque, inclusive, com a facilidade da internet, alguém inventa uma moda aí, põe na internet, daqui a pouco tem um grupo de seguidores aí que estão dizendo amém, mas não sabe ainda nem analisar o porquê que estão dizendo amém. A fonte que trouxe, que inventou, que mistificou. E eu estou dizendo que quando há mistificação, ela parte do mundo espiritual inferior. Pode ter certeza. Embora elas são registradas, sustentadas por aqueles que estão sintonizados aqui na Terra com esse mundo inferior. A vinda do Senhor nesse âmbito de profecia apocalíptica, no seu sentido, a palavra apocalíptica utilizada de uma forma equivocada como fim do tempo, do mundo, dos ciclos, precisa de ser analisada com muito critério. A vinda do Senhor. Pedro, segunda epístola, agora no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Olha aqui, ele começa falando, procurando respaldo. Ele está falando dos santos profetas, a autoridade judaica, no seu sentido eclesiástico ou no seu sentido espiritual. Não tenhamos dúvida que o conteúdo aqui é de profundidade. É a essência. A história. A história tem um valor. Por isso que os espíritos nobres investem na história. É tão gostoso, é tão bom, nos felicita tanto descobrir história. Escrever história. História verdadeira. Deixar consignado para a posteridade os feitos, não escritos por políticos interesseiros, que impõem as suas vontades, colocam palavras na boca de outros e escrevem, portanto, historiografam de uma forma tendenciosa. A gente que faz arqueologia espiritual, quantas coisas a gente encontra nos biógrafos, nos registros, que foram catalogadas de acordo com os interesses da época, mas que não registram a verdade na sua legitimidade. Então, o critério kardeciano está aqui implicitamente narrado por Pedro. Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Se foram ditas primeiramente pelos santos profetas, ele está falando da primeira revelação, concorda? Depois, e o mandamento do Senhor e Salvador. Ele está falando da autoridade do Cristo, que respaldava o que os antigos profetas tinham dito. E que ele fez, que ele falou, que ele respaldou na frente dos
vossos apóstolos. Ou seja, aí ele já está projetando para o futuro. Passado, presente e futuro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quais dias? Está falando dos últimos. Por que últimos dias? Se são últimos dias, poderíamos subentender que seria o fim de tudo. O fim dos dias. Porque se são os últimos, caracteriza que vai acabar. O que vocês acham? Nós podemos hoje, à luz da doutrina espírita, com a apresentação extraordinária que a ciência coloca nas nossas mãos como recursos, entender, por exemplo, a questão dos ciclos da humanidade, dos ciclos geológicos, a história do nosso planeta. Então, os últimos dias, nós já podemos entender que nós vivemos num projeto em que as etapas, elas têm princípio, meio e fim. O nosso calendário define esta referência didática para o nosso aprendizado na Terra. Não é verdade? Bom, isso é uma ideia. Eu vou continuar a leitura. Vamos tentar refletir que etapa, afinal de contas, ele está se referindo. Mas eu vou deixar um pouco à frente para falar de que etapa é essa. Mas nesses últimos dias estará caracterizado que serão dias que virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores são agentes do escárnio. E para ser agente do escárnio, há, portanto, uma demonstração das suas próprias concupiscências, dos seus próprios interesses, das suas próprias realidades espirituais. A definir o seguinte: uma coisa que a gente vê no Evangelho em vários momentos, que Jesus utiliza o símbolo do campo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. No Evangelho, estudando-o, nós já vamos percebendo que aonde está falando de árvore, nós podemos associar com o ser humano, que foi plantado para crescer, para florescer, para frutificar, para reproduzir, de acordo com a sua espécie. É a individualidade espiritual. Então, nós não somos conhecidos, como alerta Emmanuel, pelo que a gente fala, né? Pelo que a gente pensa. Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. Porque a gente pode falar de um jeito, mas a ação é que vai caracterizar que fruto que nós trazemos. Não sei se deu lá. Bom, agora, eu queria só colocar uma pitada aqui à luz da doutrina espírita. Nós sabemos que estamos vivendo um estágio importantíssimo da humanidade, aonde Allan Kardec apresenta para nós a progressão dos mundos, progressão do planeta Terra. Então nós estamos caminhando para um fechamento de um ciclo e uma abertura de outro. Portanto, o mundo não vai acabar. Pelo menos dentro de um processo de muitas encarnações que nós ainda vamos ter aqui. Está claro? Porque se o planeta Terra estivesse afadado a acabar nos próximos séculos, nós poderíamos subentender claramente que o projeto que foi elaborado pelas hostes superiores crísticas
É um projeto furado. É um projeto sem o alcance que nós, réis mortais, espíritos ainda tão tímidos, tão acanhados, conseguimos vislumbrar a partir do estágio que nós vivenciamos. Então, se acabar agora a nossa evolução, a evolução planetária, nós podemos concluir que ela atendeu a poucos. A poucos. Porque, proporcionalmente, a história que está catalogada na humanidade, ela traz uma galeria de espíritos nobres, de almas que já em vias de libertação da matéria, numa proporção ínfima, perto destes bilhões e bilhões e bilhões de espíritos que vivemos entre o berço e o túmulo, repetidamente, ainda como verdadeiros neófitos de evolução espiritual. Neófitos. Vamos continuar. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A concupiscência questiona: mas que vinda é essa se está tudo igual? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ele está falando de evolução. Olha o que Pedro escreve. Foi tirada da água e sobre a água subsiste. Será que ele sabia das camadas aquosas da subcrosta? Mas vamos continuar. Aí está no plano de fora. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Prestem atenção. Ele agora vai citar o dilúvio. O dilúvio conhecido, que Allan Kardec, inclusive, faz um estudo para nós, a demonstrar que o dilúvio não foi universal, ele foi setorizado, etc, etc. Mas nós estamos fazendo um estudo procurando aprofundar nas águas. Então não vamos preocupar agora com a questão histórica. Foi só um dado. Que lá na frente eu vou puxar o dilúvio de novo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para fogo, até o dia do juízo. Então, água, agora está tudo conservado até o fogo. O fogo que vai se apresentar no dia do juízo, até o dia do juízo. E da perdição dos homens ímpios. E a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Não ignoreis. Amados, olha o consolo, ao cuidado, ao carinho. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não retarda a promessa, mesmo que reclamem que essa promessa está demorando. Aguardem. Ele está falando do contexto geral
do contexto individual, mas é longânimo para convosco. Longanimidade. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Estou querendo parar, mas o texto está me chamando. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, só essa carta aqui, gente, seriam 7 meses de estudo, mas eu tenho que ler, só um minutinho. Mas nós quem? Os espíritos despersonalizados, os espíritos na sintonia com Cristo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Está terminando. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Os indoutos e os inconstantes torcem. E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Eu vou deixar esses 2 últimos versículos para encerrar a noite. Se vocês quiserem, toparem, na próxima semana a gente volta nessa epístola. Porque ela tem tudo a ver com as alertivas de Jesus contida, por exemplo, no sermão profético. E em outros textos, em outras epístolas. Porque o assunto profetismo no Antigo e no Novo Testamento era um assunto comum, porque muitos médiuns, mediunidade, contato com o mundo espiritual na antiguidade, enfim. O que chama a atenção do ignorante? Eu poderia dizer, o que vende? O que dá ibope? É o sobrenatural ou é o de domínio público, o comum? Vocês vão de concordar comigo que o sobrenatural de Almeida, ele chama muito mais atenção. Por quê? Porque inatamente, intimamente, essencialmente, nós somos espirituais. Nós cremos na imortalidade da alma. Então, tudo que transcende as discussões na Terra nos chama atenção.
porque de alguma forma nos faz recordar de onde viemos, do nosso potencial espiritual, da nossa mediunidade. Ok? Então, o texto vem falar do dia do Senhor, porque foi promessa. Os antigos profetas prometeram uma terra, a Canaã. Canaã prometida. A terra do mel, das bem-aventuranças. Jesus corroborou, falando de novas terras a partir de novos céus. Então a expectação do retorno do Senhor, conforme o próprio Paulo deixou, vindo dos céus, com clarins, com os anjos, etc., era um assunto muito interessante. Com o passar do tempo, se tornou lenda, contos, adequado às diversas culturas. E na atualidade, para muitos desavisados, é o fim do mundo. Datas que são definidas. E quantas datas já foram definidas? Quantos suicídios, quantas mortes, quantas mistificações. E a gente está vendo isso dentro do próprio movimento espírita. E as pessoas comprando com a maior cegueira da alma. O que é pura invencionice. Pura mentira. Porque aqui o texto, e eu prometo conversar mais sobre ele na próxima semana, o texto está falando para nós de uma época, de uma era. Falou do dilúvio. Qual que é o símbolo do dilúvio no Antigo Testamento, gente? Assistem. Circunstancialmente está sendo lançado vários livros sobre Noé. Assistam. O símbolo da Arca de Noé é um convite do Senhor para um homem justo e bom. É uma revelação que visita um coração que sempre procurava sintonia com Ele, mas que vivia no futuro uma realidade de um mundo primitivo. O Senhor, portanto, se apresenta no arrebatamento de Noé para apresentar-lhe uma missão: construir uma arca com madeira de gofé, né? Betumar ela, protegê-la, usar betume, os côvados, a medida dos côvados. O côvado é a medida de um passe do íbis, numa metáfora egípcia. Ali está trazendo para nós uma série de reflexões sobre a importância da preparação espiritual, do cuidado com o nosso mundo mental. Nós recebemos corroboração do espírito Calderaro, através da mediunidade de Chico, no livro No Mundo Maior, falando da nossa casa mental, como 3 andares. A Arca de Noé tinha 3 andares. Os animais ferozes foram guardados na parte de baixo. É o nosso inconsciente. E aí vai, tá? Porque eu não vou fazer o estudo da Arca de Noé aqui agora. Mas para a gente ir refletindo quanto ao que os Espíritos estão nos dizendo sobre os ciclos. Então, quando Pedro fala que o dia do Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é um dia, nós poderemos fazer uma conta rápida aqui, que o Honório nos ensinou essa conta, e essa conta está se espalhando, graças a Deus, aí, embora eu não vejo ninguém transferindo os louros para quem de direito.
avocam as descobertas para si mesmo. Acho interessante como é que a ausência de crédito faz parte no contexto da atualidade, né? Vaidades, tolas vaidades. Ah, mas não foi o Honório, não. O Honório foi médio. Não, ok. João também não. João é o Cristo. Ok. Mas história é história. Não rasgue a história. Dê a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Então, o dia do Senhor, 1000 anos, nós podemos fazer contas, muitas contas. Podemos, inclusive, chegar na seguinte conclusão: que nós estamos no último dia da semana. Agora tem espírita aí dizendo que esse último dia da semana vai acabar em 2019. Tem outros que estão dizendo que ele vai começar em 2057, 58, porque o Emmanuel citou essa data. E a gente vai vendo uma série de contas precipitadas a partir da falta de habilidade em lidar com uma equação extraordinária que está contida no livro de Daniel. Tempos, metade de um tempo. Não vejo ninguém com autoridade para dar aula de profecia na atualidade. Com a chave danielina, joanina, como queira. Porque existem alguns que revelam que Daniel é a reencarnação de João. Agora está lascado, porque João é a reencarnação do Francisco ele é Kardec, do Kardec ele é Chico, e é uma miscelânea que bagunça a cabeça de todo mundo, e ninguém fala coisa com coisa. São concupiscências atrás de concupiscências. A conta é simples. Ela é simples. Ela tem a ver com o planejamento espiritual de cada um. Com a necessidade de nós mergulharmos com um projeto bem definido, para que a gente possa trabalhar com consciência a nossa transformação. Porque eu volto aonde iniciamos com o Honório. O dia do Senhor é o ajuste ao plano do Criador. Vamos nos ajustar, amigos. Existe o dia do Senhor, o ajuste ao plano do Senhor no que concerne à humanidade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas o nosso foco, o que vai te trazer felicidade, segurança, autoridade, é você e eu, todos nós que estamos aqui, para estudar seriamente, sem badalação, sem bajulações, sem misticismo, sem sincretismo, sem idolatria. É trabalharmos, amigos, o nosso mundo íntimo. Vós, portanto, amados, vou encerrar a epístola, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória. Que beleza! Olha como Pedro fala. A Jesus Cristo seja dado a glória. Assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Assim seja. Como afirma Paulo, tributo, honra e glória a quem de direito? Ao Senhor da vida,
ao Salvador, ao amigo, ao benfeitor de todos nós. Que a Pleiade, a equipe coordenada por João Evangelista, por todos os apóstolos, os verdadeiros representantes do Cristo, que eles possam encontrar no coração de cada discípulo que nos encontramos aqui, despretensiosamente, reunidos, suplicantes pelas dádivas do Senhor, que eles possam, como fizeram na montanha, seguindo a ordenança do Cristo. O que tendes? 5 pães, Senhor, e 2 peixes. Traga-os. E ele multiplicou e mandou que os discípulos repartissem para o seu povo, para aqueles que reconhecem a voz do pastor, as ovelhas que se colocam no redil prontas para ouvir a poesia da esperança, da fé, o norteamento da caridade e, por certo, a vitória sobre si mesmas, recebendo como prêmio a felicidade e a paz. Que a paz reine soberana nos domínios de cada coração. Que Maria Santíssima, a veleira do bem, a mãe espiritual de todos nós, que Maria Santíssima abençoe a toda a humanidade, para que todos nós sigamos em frente com o seu Filho, com o nosso Mestre, com o nosso irmão, Jesus, o Cristo Senhor. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo, um amplexo no coração de cada amigo